Bom dia a todos, né? Eu acho que eu não dei bom dia ainda. Falta de educação. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, podendo trazer uma palavra para vocês. E o livro que eu gostaria de ler está em Apocalipse 3. E só Deus sabe quanto eu lutei para pregar sobre isso. Mas Deus tem falado ao meu coração há alguns dias, há algum tempo. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem. Eu não estava no culto de quinta, eu até quero ver. O pastor falou também que o culto de quinta ele pregou foi algo impactante. Ele comentou comigo ontem. Depois eu vou dar uma observada ali naquilo que Deus tem falado conosco. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Coloca a sua mão sobre a palavra. Pai, aqui está a tua palavra, que ela possa tocar os nossos corações. Eu te peço, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, que de mim nada saia, mas é a tua vontade, a tua palavra, Pai. E aquilo que o Senhor já vem gritando ao meu coração há dias, que o Senhor possa falar com o teu povo. E que hoje haja mudança de vida, que hoje haja transformação, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da palavra de hoje é: avivados ou apenas religiosos? É uma palavra dura, porque a igreja de Sardes ela tinha reputação, mas ela não tinha uma realidade. Como muitos de nós, às vezes, estamos vindo na igreja há dias, há tempos, e já nos consideramos crentes, mas será que nós estamos mortos? Eu fui viajar e a gente, eu e minha esposa resolvemos começar a correr. E ela comprou um tênis bom, ela comprou um óculos de corrida. A gente tem a roupa inteira de corredor. Mas será que a roupa inteira de corredor quer dizer que nós somos corredores? Será que você vir para a igreja quinta, domingo, terça, quer dizer que você é cristão? Quer dizer que você tem uma vida transformada? Ou será que essa mudança vem no: além da roupa, eu preciso correr todos os dias? Hoje nós acordamos e fomos correr, Nós fomos correr. Será que você acordou e leu a Bíblia? Será que você fez um devocional? Ou será que nós estamos nos acostumando a ser crentinete? O que é um crentinete? É aquele que está com a vida toda conturbada, mas ele liga a câmera e: eu quero trazer um versículo para você hoje. Deus falou comigo que o meu dia vai ser tal, e desliga a câmera e já sai xingando o marido, a esposa, o filho. Será que é esse tipo de crente que você quer ser? Será que esse é o tipo de cristão que você quer ser? Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, mas você não precisa estar neste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo e nós temos uma promessa de uma vida eterna com Ele. Por isso nós precisamos levar essa vida eterna para as outras pessoas. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã é: vocês têm aparência de fogo, mas estão por dentro frio? E eu pergunto isso para vocês porque eu me perguntei isso há semanas atrás. Porque a nossa vida é tão conturbada, tudo é tão difícil, é tanto trabalho, é tanta coisa que acontece. A gente passa por momentos difíceis, perda de familiares, e isso faz com que a gente comece a se fechar para o fogo de Deus. Será que você ainda tem paixão por almas? Será que você tem paixão por vidas? Ou será que você está se acostumando? Eu não estou falando por vocês, eu falo por mim. Quanto tempo eu estou na igreja e quanto tempo a gente se acostuma
melhor coisa que aconteceu na minha vida é eu voltar a ser líder de célula. Porque quando você é supervisor, você começa a passar nas células e esquece daquele princípio básico que é de cuidar de vidas. Então que vocês, líderes de célula, não se percam nisso. Não entre no costume. Vocês pais, não tenham costume com seus filhos. Peguem eles para fazer coisas. Tenham tempo juntos. Tenham tempo juntos. Não é quanto você participa das coisas, não é quanto tempo você vem na igreja, mas é sim o quanto você se transforma por vir na igreja. Não é quanto tempo você vai fingir que vai fazer uma atividade física, é o quanto você se transforma fazendo essa atividade física. Não é quanto tempo você está no teu trabalho, mas é sim o quanto você transforma o teu trabalho. Porque tem gente que trabalha 24 horas, mas não faz nada. Eu entro às 8 e saio às 8, mas não faço nada lá. Fico na internet, fico não sei o que, fico não sei o que lá. Eu tenho muito tempo com meus filhos, mas não faço nada com eles. Eu dou o celular e eu fico no meu celular. Nós precisamos tirar esse conceito. Nós precisamos estar mais presentes. Você está em casa, que você esteja em casa. Se você está no trabalho, que você esteja trabalhando. Se você está na igreja, aprenda algo na igreja. Saia da internet. Porque tem gente que vem para a igreja para olhar quando está o jogo do Santos. Eu estou na igreja olhando se vai estar frio à tarde. Eu estou na igreja vendo se vai chover para poder fazer. Cara, que você esteja na igreja agora pegando aquilo que Deus quer falar contigo. E quando você for sair para almoçar com a família, curta a sua família naquele momento. E quando você for fazer a sua atividade física, curta a sua atividade física. E quando você for descansar, descanse. Há um tempo certo para todas as coisas, mas nós estamos atropelando os tempos, e isso faz com que nós, a sociedade, se transforme numa pessoa que não tem tempo para nada, e não vive aquilo que Deus tem. A semana passa e você fala, cara, eu não fiz nada, mas não fez porque não quis, porque você é um religioso na sua função, você é uma pessoa que é quadrada. Você é quadrado. E eu gostaria de falar sobre alguns pilares que Deus foi falando comigo. E o primeiro pilar é que a religião faz ritual, mas o Espírito gera a transformação. Lucas 18, 10 a 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava de si mesmo, para si mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Eu lhes digo isso, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós temos passado tempo onde as pessoas querem viver de aparência. Eu dou o dízimo, eu faço. Cara, Deus não está te pedindo nada disso, cara. Ele quer que você faça em oculto. A igreja Bola de Neve, ela não é aquela igreja que fala para você pôr no envelope o valor para saber quem está dando ou não. É você com Deus, cara. Quer dar? Amém. Não quer? Amém, cara. Eu volto a dizer, Deus não precisa do teu dinheiro, Ele precisa do teu coração para que haja transformação em você, para que haja transformação nas nossas vidas. Mas se você quiser lutar contra isso, é você com Deus. Quem vai colher as consequências são vocês. A sociedade, ela é o parâmetro do que você é. Se hoje o governo está mal, culpa somos nós que votamos mal. Nós fazemos más escolhas. Se hoje a tua vida está mal, de repente é culpa de alguma escolha que você fez. Você se alimenta mal, você dorme mal, você não quer estudar e coloca a culpa no governo, que não tem emprego, que você está mal, que a saúde está ruim. Cara, se alimenta melhor, se cuida, toma um banho. Está frio, vou tomar banho só nos sábados. Irmãos,
Pelo amor de Deus, né? A gente brinca, mas existem vários exemplos que você pode ter, tá? E eu vou dar alguns exemplos que a gente vê no dia a dia. Algum cantor gospel em adultério, mas está cantando no altar de Deus. Mulher que não falava mais de 15 dias com a irmã, mas vem aqui e toma ceia. É brigado com os familiares. Algum membro que adora decorar versículo, fala um versículo, fala não sei o que, mas não sei o que lá, mas nunca perdoa sua mãe. Jovem que participa de vigílias, mas é racista e se esnoba fora da igreja. Líder que ora no culto, mas grita com a esposa em casa. Crente que jejua toda semana, mas pratica injustiça no trabalho. Esse é o tipo de religiosidade que eu estou falando. Deus, Ele não busca habilidades, Ele busca rendição e para que haja transformação. Ele quer que você saiba que é Ele que vai te transformar. Porque enquanto você bate no peito falando, eu sei o que eu tenho que fazer, é tal, Deus não consegue agir na tua vida. Mas que você nessa manhã possa pensar, Deus, eu sou pecador, eu preciso de conserto, eu preciso ser acertado em tal área, eu preciso aprender tal coisa. Segundo pilar, a igreja não precisa de show, ela precisa de chama. 1 Reis 18:36 diz assim: a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, que fazes o coração dele voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa passagem ela é muito conhecida. Quando o profeta estava lá e ele lançou uma enquete no WhatsApp. Nós vamos lançar uma enquete. Se vocês profetas fizerem um altar e Deus descer com fogo, as pessoas podem adorar o Deus de Baal. Mas se for o meu Deus, vocês que agradeçam ao meu Deus. E a enquete estava lá, tinha 400 de um lado, mais de 400 de um lado e ele. E eles tentaram por horas e nada. E ele fez essa simples oração, que fez com que Deus mostrasse quem Ele realmente era. E hoje em dia a gente vem para a igreja querendo igrejas com luzes, com fumaças, para que a presença de Deus venha através das fumaças, que o cara que vai pregar aqui, ele já entre dando um mortal quádruplo, que a mulher que está na dança, ela faça Deus, Ele não se age dessa maneira. A gente vê aí na internet igrejas que pregam a palavra, mas nós vemos também igrejas que só se preocupam com outras coisas. Jovens que gritam: aviva, Senhor, aviva, mas que não oram. Eventos com marketing, mas sem clamor por almas. Ministério focados em estética, mas sem ética. E nós precisamos guardar o nosso coração. Nós, bola de neve, você. Porque você vai acabar pecando se você não vigiar todos os dias. Nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que vocês. Você poderia estar aqui pregando. Alguns de vocês têm muito mais conhecimento até do que eu. Fácil. E você poderia estar aqui pregando. Mas você precisa entender que há um processo a ser traçado. Na igreja, no seu trabalho, em todas as áreas tem um processo.
Não adianta você chegar hoje todo teoricão querendo fazer acontecer. Siga o processo. Deus é um Deus de processos. Procure uma célula. Faça um curso de líder. Entre na obra. A melhor coisa que existe na igreja é obreiros. Porque obreiros fazem o culto acontecer. Porque eu sou um obreiro do Senhor. Eu estou aqui, eu estou fazendo a obra que eu sou a mesma coisa que o atalaia que está ali atrás, que a intercessão que está ali, que o zelador que está ali, que o Gabriel que está filmando, que o pessoal da comunicação, o pessoal do áudio, o pessoal do louvor, cada um na sua área. E todos nós somos obreiros. Não tem um maior do que o outro, porque se a Leslie não cantar, o culto não acontece. É um complemento. Mas as pessoas querem só o altar, mas elas não querem entrar para a obra antes. Então você entra para a obra, e você quando entra para a obra, você ajuda numa escala, você cuida de vidas. E após você entrar para a obra e ficar alguns meses sendo obreiro aprovado, você vai fazer um curso de líder. E nós tivemos essa semana um curso de líder com quase 50 pessoas pregando. E eu não estava aqui, mas recebi vários vídeos das pregações e cara, quanta pregação top. Quantos novos pregadores nós vamos conquistar nesse próximo período? Quantos futuros líderes de célula vão ser alcançados? Se de repente você quiser abrir sua casa, já temos líderes para isso. E vai ter células novas. Ah, mas para que isso? Para alcançar mais pessoas. Para que a gente saia da nossa religiosidade e pare de falar que eu faço, e comece a fazer. Ah, mas é difícil ter célula em casa. Claro que é. Mas eu amo ter célula na minha casa. É muito bom. A presença de Deus está lá. Você abre a porta para que mais pessoas venham. Você vê pessoas sendo transformadas. Cara, quantas pessoas eu vi que passaram pela igreja e hoje são líderes, hoje são empresários, porque resolveram pagar o preço. Hoje casaram. São diáconos, que a gente vê chegando na igreja. Pedro, você viu comigo a atalaia lá, na igreja de Santos, quanto tempo atrás, a gente serviu junto, e estamos aqui pagando o preço. Mas, existe um processo. Se você chegou agora, faça parte do processo. Não queira mudar algo sem fazer parte do processo. Faça parte do processo. E você vai nos ajudar. A igreja vai avançar. Mas você precisa entender que nessa passagem que eu falei do profeta Elias, o fogo só desceu porque ele primeiramente restaurou o altar de Deus. Você tem restaurado aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Está com dificuldade na tua área financeira? Restaura o altar. Participa de um congresso. Está com dificuldade na tua casa? Vem para o NV, procura teu líder de célula. Restaura o teu altar. Prepara tudo certinho. Prepara a oferta ao Senhor. E no momento certo Deus vai responder com fogo nessa área da sua vida. Amém? Sem altar restaurado não há fogo verdadeiro, irmão. O fogo ele só desce com o altar restaurado. Pilar número 3. O maior avivamento começa com arrependimento. Você precisa se arrepender primeiro. Você precisa parar de fazer essas práticas. Você precisa dar um novo destino para a sua vida. Eu não quero mais ser sedentário, então agora eu vou ser atleta. Agora não adianta mais você falar, eu não quero ser sedentário sentado comendo McDonald's. Não adianta. Você precisa mudar. Você precisa procurar um nutricionista, ver uma alimentação boa, começar uma atividade física, caminhar. Começa caminhando. Começa caminhando. Depois você corre. Ah, se eu sair para correr agora, vai doer. Certo, Felipe? O Felipe, há um tempo atrás, ele correu na praia, ele mandou uma foto, cara, que o relógio dele, o celular, não sei, marcava a corrida dele. Quando ele mandou a foto, ele correu na praia legal, só que quando ele voltou, ele foi lá no mar, lá fundo. Eu falei, cara, tu fez o quê? Biatlon, cara?
Mas sem brincadeira, 1 quilômetro para dentro da água ele foi. Ele falou, não, meu relógio que estava desorientado, né? Eu falei, pô, estava mó feliz, achei que você estava fazendo biatlon, cara. Joel 2, 12 e 3 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se do mal enviado. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer um coração arrependido. Ele não quer que você fale da boca para fora, eu não vou fazer mais. Ele quer ver atitudes. E alguns exemplos atuais que eu coloquei é gente que quer poder, mas não confessa pecado. Você quer chegar a algo, mas não quer ser curado. A pergunta que eu faço hoje é: o que você vem fazer na igreja? O que você está fazendo aqui, cara? Porque você podia estar dormindo. Você podia estar, não vou falar na praia porque está frio, mas podia estar fazendo outras coisas. Mas você veio. E se você veio, é porque você quer ser transformado. E se você quer ser transformado, por que você não se abre para um líder? Porque eu não confio em ninguém. Cara, então o que você está fazendo na igreja? A igreja é para confronto. A igreja é para que a gente seja restaurado. E a restauração, ela só vem a partir do momento que você confessa algo. A partir do momento que você se abre para o novo. Mas eu fui ferido em outra igreja. Irmão, tudo bem. Mas se abre. Tenta de novo. De repente você está anos sendo frequentante de igreja, e Deus quer te levantar em lugares mais altos, mas você precisa se abrir, você precisa confiar. Você precisa confiar. Jovens que querem pregar, mas não querem se consertar. Adultos também. Membros que pedem unção, mas não largam o pecado secreto. Fala só de Deus, vive não sei o que, mas no oculto está cheio de pecado. Religioso e não avivado. Infelizmente, nos últimos dias, a Bíblia fala que nós vamos ter surpresas nos céus. Que muitos que nós achávamos que estariam lá não vão estar. E alguns que a gente achava que não estariam, vão estar. Por isso, examine-se você mesmo, a si mesmo. Vê como que você está, cara. A salvação é individual. Para de olhar para a minha vida, a do pastor, a dos líderes. Olha para você. Olha para você. Você precisa buscar o teu céu. É o teu céu que você precisa buscar. É a tua salvação. Você precisa garantir a salvação da tua casa, da tua família. A salvação dos teus amigos. É você que precisa buscar isso. Não vai ser a igreja que vai entregar de mão beijada a tua salvação. É você largando o pecado oculto que você vive. Porque não adianta vir para a igreja, irmãos. Se o pecado estiver entre você, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque você é um religioso. E é duro dizer isso. É duro. Mas é verdade. E essa palavra, ela tocou muito na minha vida. Porque a gente se pergunta. Eu estava conversando com minha esposa e a gente parou para ver e falava assim: os últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E não é que você olha para a igreja hoje e vê a igreja fria, uma igreja que não tem paixão por vidas, uma liderança que não tem paixão por vidas. E eu estou falando de mim, irmãos, não estou falando da liderança da igreja, estou falando de mim. Quando você começa a ter problemas e você passa por situações e você fala: cara, é normal isso. Não é normal, cara. Você precisa voltar a queimar, você precisa voltar a querer fazer coisas, se apaixonar pela obra de Deus. Eu não sei há quanto tempo você caiu, eu não sei há quanto tempo você deixou de pôr a mão no arado, mas Deus fala essa manhã: volta. Você precisa voltar a queimar. Deus conta contigo, Deus quer te usar.
Não para ser um frequentante de igreja, mas para ser um pregador da palavra, para ser a pessoa que vai levar o consolo para alguém, no teu trabalho, na tua faculdade, aqui na igreja mesmo. Mas você precisa falar: eis-me aqui, usa-me a mim. O fogo ele não cai sobre orgulho, ele cai sobre um coração rasgado. 4 pilar. Não dá para ter o fogo de Deus e fletar com o mundo. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e a trevas? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Nós precisamos entender. Essa passagem não é para você falar assim: agora eu não ando mais contigo. Mas essa passagem é para você entender assim: eu não vou me contaminar com as coisas que você se contamina. Quantas vezes a gente vê pessoas que saem da igreja e vai direto para uma balada e vive uma vida de balada. Você pai, você líder, que fala em santidade, mas chega em casa a ver pornografia. Obreiro que evangeliza, mas é corrupto no seu trabalho, recebe propina, faz coisa desleal. O fogo de Deus, ele exige separação. A mistura, estar junto, apaga a chama. Se você não está queimando, é porque você está misturado com alguma coisa. É hora de você se separar, é hora de você se santificar. Amém? 5º pilar: Deus procura adoradores, não performers. João 4, 23, 24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nós precisamos adorar a Deus em todas as coisas. Nós precisamos acordar de manhã agradecendo a Deus. Nós precisamos jejuar ao Senhor. Nós precisamos ter tempo de leitura da palavra para aprender mais de Deus. E alguns exemplos que eu coloquei aqui, né? São músicos que ensaiam, mas não oram. Pregadores que decoram frases, mas não têm vida no secreto. Não adianta nada eu chegar aqui do altar e ficar falando frases, mas eu não tiver uma busca interna ao Senhor. É muito bonito frases. Na verdade está cada dia mais fácil falar frases bonitas, mas e os frutos? A Bíblia fala que Deus, Ele vai passar para buscar o fruto em você. Ele não vai buscar a tua palavra bonita, Ele quer ver frutos. E os frutos, irmão, são para alimentar outras pessoas. Você não dá fruto para você mesmo, você dá fruto para outras pessoas. Cantores que impressionam o povo, mas não tocam o céu. Não adianta nada você cantar bonito. Deus, Ele vai olhar o teu coração. E eu me alegro com isso, porque minha voz é feia pra caramba. Se Deus fosse olhar a performance, eu estava ferrado. Fora a voz feia, às vezes eu canto errado. E eu tenho que ler. Esse eu falo, não tenho vergonha disso. Eu tenho que ler o louvor para cantar corretamente, porque eu invento as músicas. Eu invento, eu vou, cara, se eu cantar de olho fechado, eu estou cantando outro louvor. Porque eu invento, vai lá longe. Então se você está filmando e está vendo eu de olho aberto, é porque eu preciso ler a canção, para cantar certo. Senão, nem sei se Deus recebe, ou recebe, de uma forma diferente. Uma vez, eu não sei se eu já falei aqui,
Eu cantava há anos. E a música era restitui, traga de volta o que é meu, né? Tem essa música, não tem? E eu cantava restitui, leva de volta o que é meu. E eu cantei por anos isso. E se Deus levasse em conta o que eu cantasse, eu nunca ia receber nada, porque eu estava falando, leva de volta o que é meu, leva. E eu estava lá, adorando, achando que eu estava abalando. Mas Deus, quando Ele sonda do coração, Ele fala, não, esse cara está cantando errado, né? Eu vou abençoar ele. Mas é nós das nossas vidas. Quantas vezes você faz coisa errada e Deus está sondando o teu coração? E quantas vezes você finge estar fazendo certo e Deus está sondando o teu coração? Porque a intenção não é essa. Você está sendo apenas uma fachada. E Deus, Ele quer você por inteiro. Então por isso, para de ser estressado. Por isso, para de maltratar pessoas. Seja a melhor versão sua. Amém? Pilar 6. O verdadeiro avivamento produz fruto. Salmo 1, de 1 a 3. Foi o que eu abri no início. Bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Imagina tudo que você fizer prosperar. Eu vou fazer tal coisa, vai dar certo. Onde nós podemos aplicar isso? De repente, casais que jejuam juntos, mas tratam mal os seus filhos. É o avivado e o religioso. Uma igreja cheia de campanhas, mas não tem impacto nenhum para a sociedade. O que adianta eu fazer campanha disso, mas eu não consigo atender a necessidade do município? Você que fala em línguas, mas não ama seu irmão. Que ora bonito, mas tem raiva do teu companheiro. É chegado o tempo da gente mudar isso, irmãos. Nós precisamos acordar. Tá difícil? Eu acredito que seja para mostrar que os fins dos tempos já estão chegando. E se está chegando, por que você não se consertou ainda? Onde há raiz, haverá fruto. Avivamento, ele é mais do que emoção. Ele é uma transformação visível. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença. E falar, cara, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Você mudou. Os seus familiares vão olhar para você e falar, cara, o que aconteceu na sua vida? Você mudou. Cara, tudo está acontecendo de errado e você está glorificando o Senhor. O que está acontecendo? Amém? Para concluir, aleluia. Vamos voltar em Apocalipse, Apocalipse 2, de 4 a 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, eu virei. E se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os pecados e curarei a terra. Começa com nós. O arrependimento começa em nós. Nós precisamos entender isso. Não é difícil, irmãos, mas é trabalhoso. Não é difícil virar um atleta, mas é trabalhoso.
Não é difícil virar um super profissional, mas é trabalhoso. Não é difícil virar um pregador da palavra, mas é trabalhoso. Tudo exige trabalho. Você precisa trabalhar. Você precisa buscar. Então, que você faça um planejamento na sua vida. O que você quer buscar nos próximos meses? Eu quero ser usado como instrumento na vida de outras pessoas? Busque ao Senhor. Eu quero ser um excelente empresário? Busque conselhos. Veja na palavra. A Bíblia ensina tudo. Mas busque conselhos. Busque com aqueles que conseguiram. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Busque primeiro se alinhar e se amar você mesmo. Quando você estiver se amando, Deus vai colocar outra pessoa se amando junto com você e os dois vão se completar. Você não precisa da tampa da sua panela. As pessoas acham, eu preciso achar a tampa da minha panela para que a minha vida esteja completa. Não, cara. Você precisa estar completo antes de achar alguém. Para quando você achar alguém, a sua vida dá um upgrade. Porque senão você busca em lugares errados. Você busca para a satisfação do teu corpo. O teu trabalho é aquilo que Deus te deu. Então, agradeça a Ele. Agradeça o trabalho que você tem todos os dias. Mas não é o que eu mereço. Agradeça o que você tem hoje. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Mas se você não for fiel no pouco, Deus vai tirar esse pouco que você tem. E eu conheço pessoas que cada vez estão piores, porque só reclamam. E eu conheço muitas pessoas que cada vez estão galgando lugares mais altos, porque você vê que são pessoas gratas, pessoas que agradecem. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Volte para a essência. Volte para a essência. Busque novos amigos. Volte com a sua família. Busque ter tempo com a sua família. Eu fiz uma viagem agora em família, porque eu queria ter tempo com a família. A gente está junto. Só viajou nós, a família. Cara, e o momento mais legal é quando a gente sentava e pegava um joguinho de stop e jogava stop. A gente fez várias atividades. E a minha filha menor falou: pai, o melhor dia da minha vida foi esse. Foi um momento que a gente fez um evento que era brincadeira na família, que a gente, todo mundo tinha que correr para um lado, fazendo isso, era família junto. Mas você quer tanta coisa, eu quero acumular, eu quero ter, às vezes você esquece da tua família, cara. Porque você planeja algo para você, só que esquece que tem gente junto. Tenha tempo com a família, antes que seja tarde demais. Tenha tempo com seus pais, antes que seja tarde demais. Porque depois que eles forem, já era. Tenha tempo. Busque. Quanto tempo faz que você não fala para tua esposa, eu te amo? Quanto tempo faz que você não fala para os teus filhos, eu te amo? Quanto tempo faz que você não fala para os teus pais, eu te amo? Obrigado, pai. A minha filha passou numa faculdade, vai estudar em outra cidade. Meu coração está aflito, só que comecei a pensar, eu lembrei quando eu larguei minha casa. E como foi fácil eu largar meus pais para fazer as coisas. Mas o sentimento que eu tenho hoje, será que não foi o sentimento que eles tiveram? Será que você agradeceu teus pais? Será que você agradeceu? Agradeça. Nós precisamos ser gratos enquanto há tempo. Essa é uma manhã que você precisa tomar uma decisão. Será que você quer continuar nessa vida religiosa que você está? Ou será que você quer entrar para um novo start com Deus? Um momento de avivamento. Um momento de você queimar. Você não precisa buscar uma igreja que queime. Você precisa estar queimando. Pare de querer que as coisas aconteçam, porque as coisas precisam acontecer. A igreja ela não vai queimar se vocês não estiverem queimando.
Parem de querer ir para a igreja porque a igreja queima. Eu tenho que achar a igreja que queima. É capaz de você esfriar essa igreja que queima, se você não chegar queimando. Busque você estar avivado e todas as coisas vão acontecer. Será que você precisa rasgar o teu coração nessa manhã? Será que você precisa deixar o palco e voltar para o secreto? Largar a crentinete, largar tua vida de aparência e voltar a buscar ao Senhor e se abrir para um novo começo e se arrepender e buscar um NV, buscar o teu líder de célula, buscar os teus pais, conselhos. Hoje não é dia de altar. Hoje é dia de buscar arrependimento. Hoje não é dia de aplausos, é dia de choro. É dia de você lembrar aquilo que você não está fazendo. Volte para o primeiro amor, antes que o candelabro seja removido da tua vida. Quantos de vocês, cara, já foram usados há anos atrás e hoje está aqui só sentado? Volte para o primeiro amor. Nós precisamos resgatar isso. E você que está sendo usado hoje, continue, avance. Hoje é o pouco de Deus. De repente essa palavra não está tocando você, mas que você seja um alerta na sua vida, porque o tempo de esfriamento vai vir sobre você e você tem que estar pronto para isso. Mas se você está frio, se arrependa. O Senhor está chamando. O Senhor está te chamando pelo seu nome hoje. É você. É você. Feche os teus olhos.